Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Samuel Azevedo e estou aqui de volta para falar das estruturas de dados. Na aula passada vocês viram os conceitos introdutórios desta disciplina e hoje nós vamos ver as estruturas de dados estáticas e homogêneas, que são os vetores e matrizes. Recapitulando o que a gente viu na aula anterior, as estruturas de dados são ditas estáticas quando o seu tamanho não muda do início ao fim da execução do programa. Então eu começo com a minha estrutura com 10 elementos, no fim do programa ela vai ter 10 elementos. Ela não varia a quantidade de elementos dela em tempo de execução, por isso o nome estática. E ela tem um nome homogênea porque todos esses elementos da estrutura de dados terão o mesmo tipo de dados. Por exemplo, um vetor de inteiros, uma matriz de números reais. São dois exemplos de duas estruturas de dados homogêneas. Bom, vamos usar um exemplo. Digamos que a gente precise de um algoritmo que cadastre 3 notas de um aluno. Então a gente poderia ter 3 variáveis, nota 1, nota 2, nota 3. A gente poderia fazer a leitura dessas 3 variáveis e depois fazer algum cálculo com essas notas e mostrar algum resultado. No exemplo que eu acabei de mostrar, nós temos 3 variáveis, nota 1, nota 2 e nota 3, para mostrar as notas de um aluno. E se eu precisar aumentar a quantidade de alunos, eu vou ter que multiplicar essas 3 variáveis pela quantidade de alunos, digamos 5. Eu precisaria de 15 variáveis para botar as notas dos 15 alunos. Isso não seria um aumento prático, não é? Então, para resolver essa questão de escalabilidade dos algoritmos, a gente pode usar uma estrutura de dados estática homogênea, porque basta depois a gente mudar o tamanho da nossa estrutura de dados e a gente vai poder, no futuro, usar ela para um problema maior. Então, vamos aqui mudar esse algoritmo para um problema de notas de uma turma de 10 alunos. O exemplo que eu acabei de mostrar tem algumas diferenças do código anterior. Uma dessas diferenças são as variáveis onde as notas estão armazenadas. No exemplo anterior nós tínhamos 3 variáveis, nota 1, nota 2, nota 3. No exemplo que eu acabei de mostrar, não, nós temos uma única variável chamada turma, que tem as dimensões 10 por 3, do tipo real. Então nós temos uma matriz de números reais com 10 linhas, uma para cada aluno, e 3 colunas, uma para cada nota. A seguir da declaração de variáveis, nós temos 2 for alinhados para fazer a leitura. Então nós vamos variar os alunos da posição 0 até a posição 9 das linhas dessa matriz. E em cada uma dessas linhas nós vamos variar as notas da posição 0, 1 e 2 para ler também todas as notas de cada aluno. Assim a gente termina essa leitura de todas as notas de todos os alunos e passa para o estágio a seguir. O trecho de código final são 2 for alinhados também para fazer o cálculo da média. Notem que eu estou usando uma única variável ainda chamada média. Eu poderia ter feito isso de outras formas diferentes. Eu poderia ter feito um vetor de 10 médias, ou eu podia ter acrescentado uma coluna a mais lá na matriz turmas. Então ela podia ser uma matriz 10 por 4 e a quarta coluna guardar as médias das notas dos alunos. Mas eu preferi utilizar essa única variável auxiliar temporária chamada média mesmo, e ela começa para cada aluno com valor 0, soma as 3 notas dentro desse segundo for aí, né, com nota variando de 0 até 2. Depois que somo as 3 notas, eu divido por 3 para fazer o cálculo da média e mostro o valor calculado. Quando isso se repetir para os 10 alunos, o programa termina. Vamos ver como é que aparece isso na tela? Como vocês podem observar nessa imagem preta que acabou de passar aí, nós temos o finalzinho da execução do programa. Eu fui perguntando as notas, e aí chega a perguntar a terceira nota do aluno 9, depois a primeira, segunda, terceira nota do aluno 10, e calcula todas as 10 médias e vai mostrando elas uma a uma, e o programa se encerra.
Agora que a gente já entende a utilidade de vetores em programas que, com o passar do tempo, podem mudar a quantidade de elementos, nós vamos fazer uma definição do que são vetores. Vetores são uma coleção de variáveis do mesmo tipo referenciadas por um nome em comum. Então, através de um único nome em comum e com o auxílio de um índice, que é um valor numérico, nós conseguimos acessar diferentes posições de memória a partir desse índice na posição 0, depois posição 1, posição 2, até a posição igual ao tamanho menos 1 do vetor. A gente declara o vetor da seguinte maneira: nós colocamos o tipo de dados, o tipo desses elementos em comum, o nome do vetor e, por fim, entre colchetes, o tamanho desse vetor, a quantidade de elementos que ele vai guardar. Por exemplo, float notas entre colchetes 4 significa que nós temos um vetor chamado notas de 4 elementos do tipo real, do tipo float. O primeiro elemento tem sempre o índice 0 e o último elemento tem o índice igual ao tamanho menos 1. Então, nesse exemplo aí do vetor notas, o último elemento seria notas entre colchetes 3. E como é que nós utilizamos vetores? Eu acabei de postar aí na imagem anterior 4 exemplos de uso de vetores. No primeiro exemplo, nós temos que uma variável qualquer, por exemplo, a variável A, é atribuída o valor de um vetor, o vetor nota posição 10. Ou seja, nós podemos usar vetores igual nós usamos qualquer variável, de um lado de uma atribuição ou do outro lado da atribuição, que é o que consta no exemplo seguinte: nota posição 5 recebe 9.5. Qual é a diferença de usar vetores e de usar variáveis? O vetor é como uma variável, só que a gente coloca sempre o índice entre colchetes. Então, do mesmo jeito que eu tenho várias situações que eu uso variáveis, eu tenho várias situações que eu uso vetores. Um outro exemplo, scanf, entre aspas, %f e comercial nota, colchete 5. Significa o quê? Que eu vou fazer uma leitura do teclado, igual eu faço uma leitura do teclado e guardo numa variável depois desse comercial. Só que a variável que eu estou usando agora é uma variável do tipo vetor, que é a variável nota e acessando dentro do índice 5. Que elemento é esse dentro do vetor? Ele é o sexto elemento do vetor. Por quê? Porque o primeiro elemento é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2, o quarto é o 3 e o quinto é o 4. Então, o elemento 5 é o sexto elemento desse vetor. Um outro exemplo de uso é dentro de equações. Eu tenho por aí um exemplo: média recebe, entre parênteses, nota posição 0 mais nota posição 1 mais nota posição 2, fecha parênteses, dividido por 3. Isso é um exemplo de que eu posso usar também o meu vetor dentro de equações, dentro de fórmulas. Então, de todos os casos que eu faço uso de variáveis, eu também posso fazer uso de vetores. Faltou aí um exemplo talvez com printf. Enfim, o que vocês pensarem que dá para usar com variáveis, vocês conseguem usar da mesma maneira para vetor, sempre lembrando de colocar o índice. Nós também podemos inicializar dados em um vetor no momento da sua declaração. Por exemplo, int vetor colchete 5 é atribuído de, entre chaves, 0,1,2,3,4. O que é que isso faz? Isso inicia um vetor de tamanho 5, chamado vetor, do tipo inteiro, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4. Eles precisam ter esses mesmos números dos índices do vetor? Não, é só para esse exemplo aí. Então, eu declaro o vetor, na mesma linha eu defino quais são os elementos iniciais dele. Quando eu faço isso, eu também posso omitir o tamanho do vetor. Na mesma linha que eu declaro ele, eu atribuo os valores iniciais, eu posso omitir esse tamanho entre os colchetes e o ambiente de compilação faz esse cálculo para mim. Se eu coloquei aí 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, eu posso colocar int vetor, abre e fecha colchetes, igual a abre chaves, 0, 1, 2, 3, 4, fecha chaves, que também vai funcionar um vetor de 5 elementos. Então nós temos essas duas formas de declarar
e iniciar vetores com dados na mesma linha, e é optativo dizer então o tamanho dele. Mas não é possível, por exemplo, eu declarar um vetor, int vetor, abre e fecha colchetes, sem dizer o tamanho dele e sem atribuir nada a ele no começo. Eu gostaria de fazer duas observações sobre vetores. A primeira delas é que o tamanho de um vetor é pré-definido, ou seja, desde o momento da sua compilação, quando eu carrego aquele código, todo o trecho do código em que o vetor é visível, do início da sua declaração até o fim daquela função, o vetor permanece ocupando o mesmo espaço de memória do mesmo tamanho. A gente não pode ficar mudando o tamanho, a quantidade de elementos de um vetor. A segunda questão importante para observar é que a gente precisa tomar cuidado ao acessar as posições de um vetor. Se eu tenho um vetor de tamanho 5, eu só posso acessar as posições de 1 até 4. Se eu já acesso a posição 5 ou além dessa, eu não sei o que tem na memória naquele espaço. Eu vou acessar um dado que para o meu programa vai ser completamente aleatório. Ou eu vou tentar fazer uma operação ilegal no sistema operacional. Então muita coisa estranha e bizarra pode acontecer se vocês acessarem um índice fora dos limites que foram declarados para aquele vetor, para aquele tamanho específico do vetor. E as matrizes? As matrizes, na verdade, são a generalização dos vetores. Os vetores são as matrizes unidimensionais e aquilo que a gente entende como matrizes são as matrizes bidimensionais, mas elas podem ter mais do que duas dimensões. O comum é a gente trabalhar com as unidimensionais, que são os vetores, desse jeitinho que eu já descrevi, ou as bidimensionais, que a gente costuma chamar de matrizes, que são normalmente tratadas com linhas e colunas, com esses dois índices. Mas fora isso, a gente trabalha com eles da mesmíssima maneira. No exemplo que eu coloquei no começo do vídeo, eu já tratei de matrizes, né? A matriz turma era uma matriz do tipo 10×3 do tipo real. Mas comentem aí embaixo no vídeo se vocês querem que eu explique mais sobre matrizes, eu faço um novo vídeo falando de exemplos sobre matrizes. E por hoje é só, até a próxima aula. Tchau!